Vamos ler a Bíblia. 1 Samuel, capítulo 14, versículo 1. 14, 1. Sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: Vem, passemos a guarnição dos filisteus que está do outro lado. Porém não o fez saber a seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira em Migron, e o povo que estava com ele eram cerca de 600 homens. Aias, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme e do outro outra. Uma se chamava Bozez, a outra Sené. Uma delas se erguia ao norte, de fronte de Miquimás, a outra ao sul, de fronte de Geba. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu escudeiro lhe disse: Faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será minha. Disse, pois, Jonatas: Eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Se nos disserem assim, parai até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem, subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos. Isto nos servirá de sinal. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes: Eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que se tinham escondido. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro e disseram: Subi a nós, e nós vos daremos uma lição. Disse Jonatas ao escudeiro: Sobe atrás de mim, porque o Senhor nos entregou nas mãos de Israel. Então trepou Jonatas de gatinhas, e o seu escudeiro atrás, e os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Sucedeu esta primeira derrota em que Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens em cerca de meia geira de terra. Houve grande espanto no arraial, no campo, em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu, e tudo passou a ser o terror de Deus. Nós lemos até aqui. Hoje em dia, as pessoas têm muitas coisas para pensar. Por quê? Esse mundo ficando bom para viver, tendo muitas coisas, tornou esse mundo muito complicado. Antigamente, só um chinelo de borracha era o suficiente. Hoje não basta, tem que ter sandália, tem que ter também sapato social, também tem que ter tênis para fazer corrida. Então a vida ficou muito complicado. E como começou a aumentar as coisas, as pessoas não sabem alguma coisa exatamente, mas sabem só assim vagamente, né? Elas sabem vagamente sobre futebol, sabem vagamente sobre basquete, sabem sobre desenho, mas não existe alguém que saiba algo exatamente sobre algum assunto. Antigamente, tinha as pessoas assim que sabiam de todas as coisas, eram muito bem assim reconhecidas, né? Mas hoje em dia, uma pessoa que saiba todas as coisas, um especialista numa parte, não tem, então só vive assim, né? As pessoas não sabem exatamente das coisas. Então, vivendo, as pessoas, se elas ganham um salário, os pobres, a primeira coisa que eles fazem é comprar arroz, porque é o mais importante. Pagam a conta de luz,
E também eles separam o dinheiro para passagem. E depois eles pensam em outras coisas. Mas eles dão mais importante àquilo que é mais importante, né? E vivendo. Porque as pessoas não pensam profundamente, não organizam. Então a maioria das pessoas não sabem exatamente porque elas vivem sem saber exatamente, elas acabam vivendo assim presas, sem saber das coisas exatamente. Uma vez eu estava em Gana indo para Togo, e lá na fronteira a gente tinha que trocar o dinheiro. Aí o pastor Jô estava falando, a gente quer trocar tanto de dinheiro, aí deu 100 notas. Aí o pastor, ele contou, faltava 4 notas, né? Porque só tinham 96 notas. Aí o pastor falou assim, tá faltando uma nota. E quando contou, ele tirou um monte de nota do bolso, aquele homem que trocava o dinheiro, né? E deu. Então, como faltavam 4 notas, ele colocou 4 notas. Então, estava certo. Mas aí, de novo, o pastor Jô, ele contou as notas. Estavam faltando 4 notas. Então, é só sair ali, porque ele já colocou as notas. Mas agora estava faltando 6 notas. Meu filho estava sentado atrás e ele falou que aquele homem que trocava o dinheiro, ele pegava o dinheiro e colocava em cima da janela e depois tirava, né? Ele escondia o dinheiro em cima do carro e depois tirava. Aí meu filho só ficou olhando para ver o que ele ia fazer. E agora faltavam 6 notas. Aí ele pegou o dinheiro e jogou e deu, né? Então, quando você vai para a África, se fosse eu acho que eu ia ter perdido aquelas 4 notas e ia ter indo embora. Mas os africanos, nessa parte, ninguém consegue acompanhar eles. Eles são expert nessa parte de trapacear. Então, por mais inteligente que você seja, você é enganado. O voice phishing também, né? Ai, quem é o idiota que vai ser enganado, né? Mas a gente não consegue acompanhar o raciocínio daquele homem que é expert nisso. Antigamente, quando eu faço casamento, como eu sou o pastor que faço o casamento, né? Então, me encontrou com a família do marido e do noivo e da noiva. No começo, quando eu fazia o casamento, eu não sabia disso. Mas se uma das partes não tem pais, vem o tio ou vem o irmão. Então, é muito cansativo para eu realizar esse casamento. Então, os dois, se eles se casam, né, e a família se encontra. Então é muito bom. Mas o amor dos pais e o amor do tio, o amor do irmão mais velho é muito diferente. É a diferença entre o céu e a terra. Então, normalmente, o casamento, eles casam na cidade da noiva. Pode acontecer de casar na cidade do noivo, né? Mas algumas pessoas, quando elas se casam, porque elas têm bastante falta, o casamento do meu filho, da minha filha, elas querem casar, fazer o casamento na cidade delas, né? Porque assim vai vir mais gente, né, que é da cidade dela e vai ganhar mais presente daquele lado. Mas tem vezes que eles não entram em acordo. E se não entram em acordo, então eu fico difícil, né? E às vezes, realizando o casamento, o pai da noiva deseja
com que o casamento seja feito do lado da esposa e o noivo do lado do esposo, né? Mas o lado do noivo fala, não, vamos fazer o casamento do seu lado. Não, do seu lado. Não, mas eu acho que o seu lado vai ficar um pouco chateado. Não, que chateado o quê? Não, tudo acontece desse jeito, não tem problema. E assim, o pai da noiva, objetivamente, fica insistindo desse jeito, né? Porque vocês não casam, vocês não realizam esses casamentos, vocês não sabem. Mas porque eu já passei muito por isso. Então, para preparar esse casamento, você reúne a família. Então, o pai e a mãe é muito diferente do tio. Por mais que o tio ame a sua sobrinha, ele jamais pode fazer como o pai e a mãe. E se vem o irmão mais velho, por mais que ame a sua irmã, é muito diferente. Passando por isso, quem vai vir? É meu irmão mais velho. Então vai ser difícil. É o tio. Vai ser difícil. Então, tem vezes que não combina. Né? Então, a minha filha, ela só tem que viver bem lá. A gente não tem por que aparecer mal diante do sogro e da sogra da minha filha, né? Então, não tem problema. Então, a gente queria fazer do nosso lado mais, porque a gente tem isso e aquilo. Tá bom, não tem problema, pode fazer aquele lado. Então, eles querem alegrar aquela outra parte, quer fazer bem, mas às vezes... não, mas o casamento não é feito do lado do noivo, é do lado da noiva. Não, mas não tem problema, pastor, eu não tenho problema nenhum em fazer isso. A maioria dos pais não são exigentes, né? Pastor, qual é o problema? Minha filha vai casar, não tem problema, pode ser aqui ou ali. Então tudo dá certo, mas quando vêm os tios, se não gostam, eles expressam que eles não gostam. Os irmãos mais novos, as pequenas expressões que eles sentem, eles expressam tudo. Como pastor, tem muitas vezes que eu não sei como tenho que agir. Então, o tio, pelo seu sobrinho, ele também gasta dinheiro, ele faz tudo, né, pelo seu sobrinho. Mas eu nunca vi um tio que tenha o mesmo coração do pai. Mesmo que o tio trate muito bem a sobrinha, mas nunca vi tratar como uma mãe. Então, o irmão mais velho, ele também parabeniza o casamento, pode pagar também. Ele faz todas essas coisas, mas o pai é diferente de qualquer pessoa desse mundo. A mãe, ela, é só minha filha viver bem que tá bom. É só, mesmo que eu fique chateado, mesmo que eu tenha dificuldade, mas sorrindo, tá bom, não tem problema. Quando eu vejo isso, é tão precioso ter paz. A vida que tem paz. Eu posso vir nessas coisas. Normalmente, quando você não vê isso, parece que todo mundo está fazendo bem. Então, as pessoas que passam pela vida espiritual têm que estar perto do pastor também, dos diáconos, dos irmãos, mas tem que estar mais próxima de Deus. Quando você passa por uma dificuldade, se você está próximo de uma pessoa, você pode pegar dinheiro emprestado, você pode fazer essas coisas. Mas assim como é difícil você falar do seu coração para uma pessoa que você nunca se encontrou, dentre as pessoas também que acreditam em Deus, as pessoas que têm o coração do tio, que têm o coração do irmão mais velho, que têm coração
assim, de um parente, todos os corações são diferentes. Algumas pessoas, elas têm gratidão pelo culto. Hoje é domingo. Hoje eu tenho que ir para o culto. Realmente, a igreja, quando a gente estava com dificuldade, ela nos ajudou. Quando meu filho estava doente, a igreja concedeu graça, ela nos ajudou. A gente recebeu essa graça, ai, que gratidão. Se não fosse Deus, como a gente teria passado por esse momento? Então, as pessoas que têm esse tipo de coração, mesmo que venham para a igreja, elas vêm com felicidade. Elas têm gratidão. Elas têm felicidade. Eu vim para a igreja para fazer culto, mas será que tem que ajudar em alguma coisa? Como será que aquele irmão ganhou essa fé? Eu também quero ter essa fé. Então eu acho que eu ia ficar melhor, né? Eu vi pessoas com câncer dentro da igreja. Quando ficou com câncer, a preocupação, não existe ninguém que não fique preocupado e com medo. Mas pessoas que mesmo que possam ter câncer, as pessoas que têm o coração próximo do de Deus. Outra vez, quando eu estava difícil, Deus me ajudou. Quando meu filho estava em perigo, Deus ajudou, Deus o protegeu, Deus está comigo. Quando eu vi na Bíblia, está escrito que Deus nos ama, Deus vai me abençoar, Deus vai fazer eu vencer esse câncer. Então, quando você está perto, você tem esse tipo de coração. Mesmo que venha da mesma forma na igreja, mesmo que acredite da mesma forma em Deus, mesmo que tenha recebido perdão dos pecados, as pessoas que têm o coração próximo do de Deus, mesmo que fique com câncer, Deus vai me ajudar, Deus vai me proteger, Deus vai me conduzir. Porque tem esse tipo de coração. Quando eu ficar com câncer agora, se quando eu estava com câncer eu não tivesse Deus, como ficaria meu coração? Quando eu estava com essa dificuldade, se Deus não estivesse no meu coração, quanta tristeza eu teria, quanta preocupação eu teria. Tem muitas pessoas nesse mundo que têm câncer sem Deus, que têm dificuldade sem Deus, mas eu estou com essa doença, eu estou com esse câncer, mas porque Deus está me protegendo, eu agradeço. Eu tenho que aproximar o meu coração de Deus, eu tenho que ir para a igreja mais cedo para orar, eu vou para a igreja mais cedo para ler a Bíblia. Então, o coração se aproxima do de Deus. Porque eu sou pastor. Eu vi pessoas que vieram para a nossa igreja e não voltaram mais. Eu vi pessoas que gostaram da palavra, mas não vieram mais. Teve pessoas que receberam salvação, ficaram felizes. Teve pessoas que receberam perdão dos pecados, mas ficou em tentação e não veio mais na igreja. Eu vi vários tipos de pessoas, inúmeras pessoas. Pelos 50 anos que se passaram, eu experimentei muito desse tipo de pessoa. Mas, no final, eu descobri que o ser humano muda. Tem pessoas que estão com situação difícil, depois ficam bem, ficam felizes, recebem bênção de Deus, graça. Mas tem pessoas que têm fé, outras pessoas que caem, outras que se preocupam, que ficam caindo na preocupação, que reclamam da igreja. Não existe nenhuma pessoa que não mude. O pastor, os pastores, através da Bíblia, falam palavras legais, falam palavras proveitosas. Não é para falar, não é isso que eles falam. Mas o nosso coração, ele fala palavras para aproximar o nosso coração do de Deus. Por isso que utiliza-se da Bíblia.
ultimamente falaram que estão usando, porque tem muita doença. Então, as galinhas, elas estão morrendo muito rápido porque elas estão com uma certa doença. Eles estão usando antibiótico, né, nas galinhas para elas poderem vencer as doenças. Então, tem muitos motivos para receber tentação, também tem muitos motivos para ficar doente, para se divorciar. Quando tiver com esse tipo de problema, então as pessoas que têm o coração próximo de Deus passam por dificuldade. Então, desde 1965, de março até outubro, eu fui para Changpali, em Kochang. Então, no começo, tinham alguns estudantes de escola dominical, mas não tinha nenhum outro irmão. Assim, eu comecei a ensinar a Bíblia. E algumas jovens começaram a vir. E quando a gente se reunia, cantava, a gente lia a Bíblia, a gente fazia testemunho também. Era bem divertido. E naquela noite, os malandros, eu não sei o que aconteceu, mas eles vieram para a igreja. Eu acho que teve alguma coisa, né, que aconteceu ali, que eles começaram a complicar com a gente, né? E aí ele me chutou, ele começou a brigar comigo, a gritar. E eles, por uma hora, ficaram implicando comigo. Então, foi a primeira vez que eu passei por isso. O que me deixou mais chateado foi que eu estava sendo ameaçado diante das pessoas nas quais eu estava pregando a palavra. E eles falaram assim: se você não sair daqui em um mês, a gente vai te matar. Com certeza, eu vou sair. E eles gritaram. E eu gritei e falei: sai daqui, vocês! Mandei todo mundo embora, né? Falei para todo mundo ir embora logo. Aí eles foram embora. Aí eu pensei: ai, o que eu faço com eles? Será que eu fico segurando um pau aí um dia... Eu bato com essa madeira na cabeça deles? Eu estava com raiva, eu estava indignado. Eu não tinha fé, não sabia de nada também, né? E no final, eu não sei, depois disso eles nunca mais vieram, não sei se eles se arrependeram, não sei o que aconteceu. Mas eu só estava pensando, se eles vierem amanhã à noite, o que eu faço? Como é que eu faço? Então, tinha só algumas crianças, né, na igreja. Então, foi a primeira vez que eu chorei por causa disso na minha vida. Eu estava tão injuriado, eu estava tão injustiçado, eu estava tão bravo. E até meia-noite eu não conseguia dormir. E assim eu me ajoelhei e comecei a orar. E quando eu li a Bíblia estava falando como? Quando as pessoas têm dificuldade, elas se aproximam mais de Deus. Quando elas estão bem, elas só vivem bem. Por isso, eu apaguei a luz e quando era meia-noite mais ou menos, eu comecei a gritar: Deus, Deus! E eu comecei a orar pouco a pouco, o meu sentimento começou a desaparecer. Então, o meu coração bom e o meu coração difícil estava cada vez mais diferente. Quando eu estava orando, então quando eu tive aquela dificuldade, meu coração começou a ficar mais verdadeiro, né? Até agora não tinha acontecido isso. Mas meu coração começou a ficar mais verdadeiro e eu comecei a orar.
Depois que eu orei, eles não voltaram mais também, né? Até agora, eu orei, eu nunca tinha orado daquele jeito, eu orei naquele dia. E todos os dias à noite, eu dormia e acordava mais ou menos meia-noite. E eu estava ali naquela sala de culto sozinho, gritando, Deus, Deus! E eu orava 1 hora e meia, e depois eu pegava, desmaiava e dormia. E naquele tempo, o mundo do coração que eu estava vivendo, então a justiça que eu tinha no meu coração, então, dentro do fundo do meu coração, que eu não podia saber onde que era, né? Eu encontrei a Deus e eu já não estava mais orando. Eu estava conversando com Deus. Por isso, quando eu estava em Champali, aqueles malandros que vieram, eles, por causa disso, eu pude aprender o que era a verdadeira oração. Deus me ensinou isso. Antes disso, eu queria orar e depois logo eu já estava dormindo e depois eu acordava, quando eu olhava já passou 2 horas e eu estava dormindo por umas 2 horas, então. Eu não me esqueço facilmente dessas coisas. E assim, enquanto eu orei diante de Deus, eu pude vencer a dificuldade, pude vencer a preocupação e orando, meu coração ficou mais perto de Deus e cada vez que meu coração se aproximava do de Deus, eu não tenho esse tipo de coração, mas se eu orar, Deus vai escutar minha oração. Eu tive o coração que se eu orasse, Deus ia escutar minha oração. Na verdade, naquele tempo, como foi em 1965, eu tinha 21 anos. Eu era jovem. Eu não sabia de nada. Mas, aquele tempo que eu fiquei em Champali, eu pude ter muita felicidade. Então, eu tive o último culto porque eu ia para o exército. Eu era pobre, mas compraram biscoito, compraram umas coisas para eu comer. Tinha uns 40, 50 irmãos, né, ali. E um irmão falou, por causa de você, evangelista, eu tive dificuldade. Por quê? Eu perguntei. E aí ele não tinha me falado até agora, mas aí ele falou no dia que eu estava partindo. Falou que um dia ele veio vender batata doce. E como era a última época da batata doce, e ele falou, esse é o preço, mas... Aí ele pensou, eu não tenho dinheiro, mas se falar para o missionário, acho que se falar para o evangelista vai comprar. Aí ele trouxe a batata doce para a igreja. Aí quando ele veio, eu falei, irmão Kim, eu orei pela batata doce, você trouxe a batata doce, que gratidão, que felicidade. Na verdade, ele trouxe a batata doce para eu comprar, mas ele ficou e foi embora. Aí falou que ele teve muita dificuldade para pagar de volta a batata doce que eu comi. Eu não sei se você vai chamar isso de uma fé obrigatória, né, assim. Mas, pregando o evangelho, quando eu estava em Champali, cada coisa, por menor que fosse, eu não me lembro, eu não sei o nome também daqueles malandros que vieram, mas eu agradeço muito a eles. Por isso, às vezes eu tenho vontade de mandar uns malandros para as igrejas do interior. Quando eu penso agora, não é uma coisa que foi ruim.
é gratificante, é feliz. Então, dentro de Jesus, o que foi que eu tive de dificuldade? Qual foi o meu sofrimento? Qual foi a minha angústia? Uma vez eu estava voltando de um lugar e a minha esposa estava com umas irmãs falando sobre o que a gente tinha sofrido antes. Aí eu pensei, aquele tempo foi difícil, né? E no meu coração, no coração da minha esposa foi dificuldade, mas para mim não sobrou nada disso como dificuldade, mas sobrou como gratidão e como trabalho de Deus. Quando a gente vê o trabalho de Deus dentro da Bíblia, Deus, ele é o agricultor. O que o agricultor faz? Ele tira a erva daninha, prega, ele planta uma boa planta, ele faz com que tenha boa plantação ali. Esse é o trabalho de um agricultor. Às vezes eu me encontro com as pessoas e falo, quando você planta maçã, você tem que esperar 5 anos. Sabe qual a melhor plantação? É plantar gente. Porque se você planta gente, porque você não precisa esperar 5 anos. Mas é o fruto mais precioso que você pode ter. Deus me deu filho, filha, e fez eu ter a plantação de filho, filha. Por isso, eles dando frutos, eu tenho muita felicidade. Mas, para plantar, Deus faz chover, faz também, faz ter sol. Eu vejo Deus me ajudando. Deus me ajudou dessa forma. Naquele tempo, eu não sei porque eu tive dificuldade, mas Ele me ajudou. Ele me concedeu graça, Ele me deu misericórdia. Eu posso enxergar isso. Hoje, a palavra que nós lemos de manhã, desculpa. Com certeza, eu li capítulo 14, eu escrevi no meu caderno, mas eu anotei capítulo 15. Eu não consigo entender ainda como é que eu fiz isso. Por mais que, porque eu esteja velho, que aconteça isso. Tá, que vocês compreendam, mas se vocês não compreenderem, o que eu vou fazer, então? Domingo, eu preparo o culto quando? De madrugada, domingo de madrugada. Eu anoto tudo, de manhã bem cedo. Eu anoto tudo no meu caderno. Mas, quando eu leio a Bíblia, e assim eu fico assim preso na Bíblia. Eu me absorvo na Bíblia. 1 Samuel capítulo 14, Israel e os filisteus, é a Palestina, né? Agora a gente fala que a gente fala que é a Palestina, mas antigamente traduziram como os filisteus, mas é a Palestina. Então a Palestina está brigando contra Israel. Então tem carroça. Tem 30 mil carroças. Então vocês assistiram Ben-Hur, né? Então, ninguém pode vencer desses. Então, 6.000 soldados. Então, 6.000 carroças e soldados tão numerosos quanto a areia do mar, né? Tinha muitos soldados de Israel, mas sobrou 600. Está escrito aqui, Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira em Migron, e o povo que estava com ele eram cerca de 600 homens. Então, mas os filisteus eram tão numerosos quanto a estrela do mar. E 600 homens que estavam com Israel. Como poderiam brigar contra os filisteus e ainda vencê-los?
Eles se esconderam aqui, ali, acolá, eles estavam só se escondendo. E o Jonatas, ele era um príncipe. Ele não era só um príncipe, ele era um príncipe que depois ele ia se tornar rei, depois que o rei Saul morresse. Ele entrou na caverna e estava se escondendo. E se escondendo... Ah, por que se escondeu, né? Ah, ninguém vai conseguir me encontrar aqui. Então, já que a gente está aqui, vamos dormir. Então ele queria dormir. Mas aí Saul pensou: no nosso país, por que está assim? Para esses tantos filisteus, como nós venceremos a eles, nós 600 homens apenas? E naquele tempo eles pegaram tudo que era ferro de Israel. Porque eles pegaram tudo isso. O povo de Israel, eles não podiam fazer espada, faca, mesmo fazendo tudo isso, porque eles tinham que ver com o... Eles não tinham nem espada, eles não tinham armas para lutar contra os filisteus. E agora, o Jonatas pensou sozinho dentro da caverna. O que a gente faz? Se a gente ficar em guerra mesmo, então tem muita chance do meu pai, rei, morrer. E se eu me tornar rei, aí vai também os 600 vão morrer. Como nós vamos vencer os filisteus? Por mais que ele pensasse, não tinha saída para os filisteus. Mas quando as pessoas passam por dificuldade, se elas tiverem uma pequena oportunidade de poder fugir, elas querem fugir. As pessoas que têm negócio, falou que tem uma filosofia para o negócio. Se você tem uma filosofia, vamos supor, surgiu um problema. Falou que surge um monte de problema, né? Às vezes na empresa. A pessoa que não tem filosofia de empresa, de negócio, então quando passa por uma dificuldade, se elas puderem passar com isso de uma forma assim, anormal, elas querem passar por isso anormalmente, né? Mas no final elas acabam falindo. As pessoas que fazem negócio, então elas têm que passar por essa dificuldade, mas elas não têm caminho. E nesse momento, se pensar num método anormal, então a maioria das pessoas seguem esse método. Quando tem dificuldade, se tiverem um método de resolver o problema de uma forma normal, nem olham para trás. Elas pegam esse método, mesmo que vá mais 1 ano ou 2 anos, elas escolhem esse método anormal para resolver o problema. E assim, as pessoas que têm negócio, quando elas têm 1 ou 2 funcionários, a solução do chefe, do presidente, parece que isso que está decidindo tudo, mas quando tem 500, 1000 funcionários, eles falaram que só com a cabeça do presidente, do diretor da empresa não dá para resolver o problema, né? Eles têm que procurar um outro método. Muitas empresas, aparecendo isso, muitos deles estão passando por dificuldades. Então, na nossa vida espiritual,
Quando vocês passam por uma dificuldade, eu não posso pedir isso para o meu tio. O meu tio ia me ajudar, poderia me ajudar nessa parte. O meu irmão, o meu tio, ele estava trabalhando no Japão. E ele falou, tio, o senhor está muito desconfortável nessa casa, então eu quero construir uma casa para o senhor. Aí ele falou, eu não posso te ajudar, meu tio falou. O meu irmão mais velho ficou muito chateado. Mas ele falou, mas eu posso fazer uma coisa por ti. Já que você é meu sobrinho, você vem e trabalha na minha casa. Eu vou te dar o que você merece. E como você é meu sobrinho, eu não vou impedir que você durma e coma na minha casa. Mas você pode trabalhar. Você pode morar comigo. Naquele tempo, a mão de obra era 10 vezes mais caro. Então, você trabalhar por 1 ano, você podia dar muito dinheiro para sua família. E aí, meu irmão falou sim. Aí ele falou, eu não estou te ajudando. Eu vou te dar comida porque você é meu sobrinho. Mas você trabalha exatamente. Você trabalha até mais, porque daí eu vou te dar bônus. Quando eu vejo o meu tio, ele tinha uma mentalidade muito boa. As pessoas, quando têm dificuldade, elas procuram um método fácil. Se elas puderem ultrapassar dessa forma fácil, elas querem seguir esse método fácil. É a mesma coisa no mundo espiritual. Quando você aprende fé, se você seguir a palavra de Deus, se você seguir pouco a pouco pela palavra de Deus, então Deus é aquele que trabalha exatamente pela sua palavra. Ele trabalha exatamente. Por isso, quando vocês pensam o seu método humano, o seu método mais fácil, é assim com os nossos ministros. Agora parece que é difícil, cansativo viver pela fé, aí ficam olhando, espiando. Por isso que tem muita gente que vive assim olhando. Assim não vai dar para ter vida espiritual. Então, no começo, elas não têm dificuldade, mas depois de 10 anos tem dificuldade, depois de 20 anos tem mais dificuldade ainda, e depois, quando fica velho, fica ali zanzando por ali. Mas eu agradeço diante de Deus porque eu passei fome em Akoton, eu também me encontrei com malandros, foi assim, mas passando por essas dificuldades, esses caras, naquele tempo, esses caras malvados, o que eu faço com eles? Eu pensava várias coisas, né? Eu queria pegar um pau e queria bater neles. Como eu vou poder ganhar de 4, 5? Eu tentava de todos os métodos, mas eu não tinha como. Aí eu chorava, ria. Ai, esses moleques. E assim eu comecei a orar diante de Deus. E naquele dia, eu sempre orava, Deus, assim, isso, aquilo. Mas aquele dia, eu estava tão irado. E depois que eu parei de chorar, eu pude começar a orar. Com um coração que eu nunca tive até então, Deus, ele começou a me fazer orar. Mas não porque eu quero, que eu consigo. Pelos pastores, pela sua vida espiritual, né? Eu ia mandar uns malandros, você vai amanhã para tal lugar, porque amanhã você pega e bate assim nele, tá? Então, dentro do meu coração, eu agradeço também por ter quase morrido, congelado. Eu agradeço porque eu passei fome. Eu agradeço porque aquele coração de confiar em mim mesmo, Deus tirou esse coração.
Aquele coração que eu não tinha, que é aquele coração de raiva, de injustiça, de reclamação, murmuração. Mas desse jeito eu tenho que pregar o evangelho, Deus. Desse jeito eu tenho que viver, porque o Senhor me mandou esses malandros. Esse é seu plano, o plano do diabo. É plano de quem, Deus? Eu não sei se vocês não vivem assim, mas eu vivi assim. Então, eu estava... E assim, pouco a pouco, eu pude começar a orar diante de Deus. Meu coração começou a ser aproximado de Deus. Começou a se aproximado de Deus. Isso foi tão bom. Comendo bem, vivendo, tá? Eu vou ter que abaixar meu coração. Vou abaixar meu coração. Não dá assim, pessoal. Deus dá dificuldade, dá provação, dá sofrimento, dá angústia. Ele faz tudo isso. Porque o Jonatas, ele é um príncipe. As pessoas ficavam seguindo ele. Senhor rei. Podia viver assim. Mas veio a dificuldade, tinha 6.000 carroças, tinha soldados mais numerosos que a areia do mar, mas a gente só tem 600 homens, mas o meu pai não sabe o que fazer. Ele estava completamente perdido. E se eu me tornar rei, o que eu vou fazer? Ele não tinha caminho. Quando não tem caminho, o que Deus falou? Eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso caminho. Ele é o caminho por qual a gente nunca andou. Quando Jonatas deu esse coração por esse Deus, o caminho se abriu. No coração de Jonatas. A gente vai perder na guerra mesmo. Mas, então vamos depender de Deus. O coração dele foi para esse lado. Estimados irmãos e irmãs da igreja de Gangnam, vocês não têm dificuldade na sua vida? Tem. Vocês têm preocupação, vocês têm motivo, vocês têm medo, vocês têm doença. Nesses momentos, não pelos seus métodos. Até agora o meu método foi ficar escondido na caverna. De qualquer jeito, eu vou acabar morrendo mesmo. Mas vamos entrar em atrito em nome de Deus. Então, quando olhou para Deus, dentro do coração de Jonatas, Deus deu força. É verdade, a salvação de Deus não está com muitos ou poucos. Então vamos. E aquele homem que ficava junto com o Jonatas era aquele homem, né, que é poderoso, porque estava junto com o príncipe. Mas o que ele falou? Que o Senhor iria trabalhar. Tem tantos soldados, como é que Deus vai trabalhar com tanta gente assim? Pode pensar desse jeito também. Mas quando a gente olhou para Deus, dependeu de Deus, Deus vai trabalhar. E a salvação de Deus
Não tá, porque tem muito pouca, gente. Tá escrito o quê? Porventura, o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então Deus se tornou força. Não eu me esconder com medo, mas vamos depender de Deus uma vez. Quando eu estava no exército e estava recebendo treinamento de comunicação, então a gente tinha que ir a 120 metros para ver se o walkie-talkie funcionava. Mas como todos não podiam ir nesse treinamento, então a gente dividiu em três grupos de 40. Então, no nosso grupo só tinha aqueles brincalhões. Aí a gente perguntou, para onde a gente vai? Tem lá a casa de passeio do presidente Sumano. Então vamos para lá. Então, porque ninguém sabia onde a gente ia, né? Então a gente só precisava ir. E quando a gente foi lá, então os irmãos mais velhos de Seul, que vieram, os companheiros, eles fizeram um monte de sopa de carne. E eles estavam cheios de comida ali. Sempre no exército tem aqueles exagerados. Olá, nós somos os soldados que estão sendo treinados. Aí, vocês têm alguma coisa pra gente comer? Eu queria agradecer aqueles colegas, né? Vocês estão com tanta dificuldade lá na base, então comam vocês tudo. E eles pegaram aquela carne que estavam assando, aquele arroz branco. Vocês estão passando dificuldade, então podem comer vocês. Nossa, aqueles colegas que tinham tanta consideração. Eles queriam comer, mas aí eles deram tudo aquela carne pra gente. Foi a primeira vez que eu vi, né? Mesmo acreditando em Jesus, eu nunca vi alguém tão bonzinho assim. E aí um deles falaram, a gente vai cantar. Aí quando começaram a cantar, não, assim não dá, vai, bebe um pouquinho, vai, porque beber assim não dá, cantar assim não dá. E todos beberam, menos eu. E eles estavam bêbados ali e estava todo mundo torto. Só que, como a gente foi para o treinamento e não estava dando resposta, eles saíram à nossa procura. E a gente escutou que o nosso superior estava vindo. E aí, eles estavam tudo bêbados. E eles falaram, todo quieto. Todo mundo aqui tá bêbado. Mas só o Oksuki não tá, o Pagoksuki não tá. Então, todo mundo vamos ser conduzido por ele. Aí eu falei, vocês fiquem deitados aqui e eu vou conversar lá com o nosso superior. E naquele tempo ele soprou assim, Então, tinha que passar aqueles soldados, né, para o outro superior. Mas como ia passar aqueles soldados alcoolizados ali? Eu também estava junto. Aí eu pensei, eles estavam bebendo, então deixa... Eles beberam assim uma vez que outra, né? Então, se esperarem um pouco... Aí o superior falou, eu vou lá conversar com os superiores e aí vamos ver se eles vão deixar, né? Aí ele falou assim, tá, mas por que você vai fazer isso? Aí eu falei, você resolve tudo isso sem deixar nenhum problema, tá? Tudo você pode resolver do seu jeito, mas que não tenha nenhum problema. Então, fora os alcoolizados. Então, como eles estavam alcoolizados, eles escutaram tão bem o que eu falei.
Aí o superior, ele compreendeu tudo isso e deixou, né? Mas sabe o que é interessante? Naquele dia, aqueles homens tão inteligentes, porque estavam alcoolizados, eles me obedeceram tão bem. Oksu, vem aqui. Você tem que ficar quieto, tá? Tá bom, desculpa. Eles estavam me obedecendo tão bem. Eu queria falar, vocês me obedeceram tão bem aquela vez, mas por que não estão me obedecendo bem agora, né? Então, eu quero fazer do jeito que eu quero, né? Então, esse tipo de coração vai se afastando de Deus. Então, dentro do coração de Jonatas, ele tinha que salvar o povo de Israel dos filisteus. Mas alguém tinha que vir. E Deus poderia vir e ajudar através dessa pessoa, mas todo mundo estava escondido na caverna com medo. Mas por isso Deus não podia trabalhar através de ninguém. Hoje de manhã também, Deus, dentro de cada um de vocês, Deus, ele deseja trabalhar fortemente. Então, as pessoas com o método humano, com a sabedoria do mundo, elas querem viver desse jeito. Mas não com o método humano, não pelo jeito humano, mas se tornando um com Deus. Deus concedendo sua graça. Então, por esse caminho de Deus, Deus quer nos conduzir. Mas quando a gente vê aquele caminho que é confortável para mim, o caminho de Deus é um fardo, o caminho de Deus é difícil. Então, o Jonatas estava escondido na caverna e dentro do coração ele fez essa guerra. Não, eles vão invadir um dia e se eles invadirem, a gente vai fugir. Se a gente fugir, então nós... Será que eles vão poder proteger o meu pai? Não vão poder proteger. Então eu vou ter que me tornar rei. Como é que eu vou poder proteger todos eles? Eu brigar contra os filisteus não faz sentido. Por isso, Deus tem que ajudar. O Jonatas nunca seguiu por esse caminho da fé. Mas dessa vez, porque não tinha outro caminho de Deus, o Jonatas agora ele podia fugir dessa dificuldade, mas fugindo dessa dificuldade, ele só não podia ficar só escondido na caverna. Por quanto tempo? E quando ele lutou no seu coração contra eles, contra os filisteus, eu vou acabar com esse meu método, eu quero experimentar o método de Deus, eu vou ir pelo método de Deus, Deus vai trabalhar. Então esse coração mudou. Hoje de manhã, todos vocês, não é que não tem dificuldade, não é que não tem problema, não é que o seu futuro está garantido, mas assim como o Jonatas que está dentro da caverna, não através de Deus, mas através... Vocês querem resolver o problema pelos seus próprios métodos. Hoje, assim como o coração de Jonatas, Deus quer fazer os seus corações. Nessa guerra, nesse problema, nessa dificuldade, nessa dificuldade de criar o filho. Vamos trabalhar através de Deus. Isso não depende de ter muita gente ou pouca. E daí se eu sou burro? E daí se eu sou ignorante? Eu vou jogar fora todos os meus métodos e só vou depender de Deus. Vou dar esse passo da fé. Deus é o homem que é o ser que trabalha dessa forma. E assim, ele pensou, vamos lutar contra os filisteus. Vamos subir contra eles. Se eles falarem para a gente subir, a gente sobe. Deus nos entregou na nossa mão. Se ele falar para a gente ficar, então,
a gente não vai subir. E eles foram engatinhando. Aí os filisteus viram, olha, eles estão saindo, eles estão saindo. Eles estão saindo da caverna. Eles falaram pra gente subir, né? Não é? Não é? Falou para subir, né? Então vamos subir. Deus vai trabalhar através da gente. Surgiu essa fé nele. E aí, segurando a pedra, eles foram subindo. E subindo, eles estavam curiosos como Deus ia trabalhar. Vamos adiante, dependendo de Deus. Melhor ir. Aí subiram. De repente, a terra começou a tremer e os filisteus ficaram com medo. E como eles começaram a matar, então 20 pessoas morreram. E todos os soldados tremeram e temeram. E naquele tempo o povo de Israel, uau! Eles experimentaram esse poder de Deus. Deus escreveu bastante palavras desse tipo na Bíblia. Por quê? Eu quero trabalhar em você. Eu quero fazer esse trabalho em você. Nessa terra, dentre tantas pessoas, eu vou te dar vitória. Eu agradeço muito por esse trabalho. Fazendo a IYF é muito bom. Deus faz tudo dar certo. O Good News Corps também dá certo. Mesmo fazendo Coral Gracias, também dá tudo certo. Mesmo fazendo a palestra da inteligência emocional. Então, essa palestra de inteligência emocional segurou o coração, tá pegando o coração de muitas pessoas, né? Até quando eu vejo, eu acho engraçado. Uma pessoa tão inútil quanto eu, porque Deus faz. Tem pessoas que estão contra mim, que são contra mim, mas Deus faz eu vencer todas elas. Muitas pessoas mentem, me perseguem, mas Deus, Ele protege tudo isso. Ontem, depois que acabou a conferência em Cheongju, umas 9h30, eu peguei o carro com o pastor Muni, com o outro pastor, e a gente fez oração. Dentro do carro, a gente orou e eu fiquei tão feliz. Eu orei, o pastor Park Yong-ju orou, o pastor Moon também orou. Eu fiquei tão emocionado. Essa vez, em qualquer lugar, daqui de Seul, não existe um lugar que a gente não faça conferência. A gente faz em todos os lugares. Quando eu vim em 2004 aqui para Seul, tinham muitas igrejas de 2 andares, mas agora é muito difícil ver uma igreja. Não sei por que fecharam as portas. Agora, esse evangelho que nós temos, esse evangelho tão agradável, esse evangelho que nos dá salvação eterna. Deus também deseja com que todos eles recebam a salvação, que esses cidadãos escutem essa palavra, que o Senhor nos dê essas pessoas, Senhor. Nós iremos pregar esse evangelho. Ano passado, a gente conseguiu a autorização para fazer essa educação. Então, a gente tem
Hoje em dia as pessoas têm 1, 2 filhos porque é muito difícil, né, criá-los. Mas na nossa igreja, eles nascem 2, 3, 4, até 5 filhos eles nascem. Então, todas as coisas que a gente faz acontecem assim. Há um tempo atrás, lá no governo, Yang Jeng-dong, Myung-dong, falaram que eles iam liberar todas essas zonas, né? Então, todas as coisas que a gente faz, Deus nos ajuda. E as pessoas recebem salvação, ficam felizes. E esse Deus que trabalhou no Pedro, o Deus que trabalhou no Paulo, Deus está falando para vocês hoje. Eu quero trabalhar através de cada um de vocês. Tem dificuldade? Tem um sofrimento, angústia como o Jonatas? Então venha para mim. Eu vou te proteger. Eu vou te guardar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Onde quer que você vá, eu estarei com você. Eu te protegerei. Eu vivendo, eu pude ver claramente isso na minha vida. Agora vocês são a família de Deus. Não vivam somente entre vocês, vivam com Deus. Quando tomarem café da manhã, não coloquem, então coloquem em mesa um prato para Jesus, né? Não precisa também fazer uma cama para Jesus. Também não precisa fazer uma roupa para ele. Jesus, ele não vai ligar para isso, mas quando você tiver dificuldade, quando você estiver cansado, ele quer trabalhar. Eu quero segurar os teus filhos, eu quero cuidar da sua velhice, eu quero cuidar do seu pecado, eu quero resolver todos os problemas da sua família. Fale para mim, você dê um passo pela fé. Assim como Deus falou, Deus ele escreveu essa palavra para nós. Vocês acreditam nisso? Digam amém uma vez. Creiam nesse Deus. Bom trabalho, trabalho difícil, trabalho cansativo, até trabalhos desesperançosos, mesmo doentes. Ah, agora é Deus. Agora toda a minha vida é de Deus. Dependam de Deus. E deem esse passo pela fé. O que Deus mais deseja fazer é lhes amar. O que Deus mais se agrada é lhes ajudar. Por isso, não percam para os problemas. Assim como pela fé Jesus Cristo fez, que vocês deem esse passo pela fé. O Jonatas que estava escondido na caverna, quando ele saiu, Deus trabalhou. Assim também, eu acredito que Deus vai trabalhar em vocês e por todo esse tempo, essas pessoas tão fracas e defeituosas como nós, Deus concedeu graça. Por isso, eu agradeço. Cada vez que tenho culto, eu fico emocionado. Tendo muito ou pouco dinheiro, ofertar, você fica feliz também. Tem pessoas que pedem, pastor, ora por mim, pastor, prega para mim, conversa comigo. Eles ficam felizes de eu conversar sobre a palavra com eles. Andando de carro, de ônibus, de avião.
Até comer, por causa disso, comer, fico feliz. Fico feliz de comer kimchi. Eu fico feliz de poder comer carne. Então agora eu saio da caverna. Mas o Jonatas, ele olhando para Deus, ele pôde ter esperança. Ele trocou o coração. Ele pôde ter esperança olhando para Deus. Deus não deixou Jonatas com a fé vaga. Ele não fingiu que não viu Jonatas. Ele protegeu a Jonatas. Deus também não vai fingir, não vai ignorar a sua fé. Ele não vai fingir que não te viu. Vocês também creiam nesse Deus. Aleluia. Louvamos a Deus. Vamos orar, cada um diante de Deus, silenciosamente. Orem por gratidão a Deus. Peçam para que vocês possam fazer o trabalho de Deus. Para que vocês possam viver uma vida agradável e próxima de Deus. Que vocês possam ter essa oração, que vocês orem por um breve momento.